Tudo começa quando Leonardo bate na porta de Ugarte e ele não atende, e então ele pede a Elida para abrir, e quando eles entram os dois se deparam com Ugarte no chão, e Elida encontra a injeção que ele tomou, e então Léo desesperado pede para Elida ir buscar uma maca. Enquanto isso, Nancy está conversando com Mayra sobre os documentos do hospital, quando Luz chega e fala que está desesperada porque Pablo está muito mal e não conseguem estabilizar ele, e então Nancy fala que ela precisa se acalmar para tudo ficar bem, mas Luz fala que não aguenta mais e conta que Félix também está ameaçando ela, e então Nancy fala que vai chamar a polícia, e Luz diz que as autoridades não vão fazer nada, e garante que precisa acabar com isso, e então Nancy pergunta o que ela está querendo dizer, e Luz fala que não é nada e vai embora. Por outro lado, Samantha está no elevador com Oscar e liga para um repórter dizendo que precisa convidar ele para um evento que ela vai dar, e diz que agora ela será a presidente do hospital e que seu pai vai sair do cargo. E então ela desliga e Oscar fala que isso não é certo. Mas Samantha garante que é assim que vai ser porque seu pai procurou por isso. Em seguida eles encontram com Mayra e Samantha fala que aqueles documentos são confidenciais. E Mayra diz que sabe disso, mas que precisou entregar à senhorita Sanches. E Samantha pergunta quem é essa. E ela explica que é a advogada que ficou no lugar de Legaspi, e a Patricinha quer saber se essa é a advogada de seu pai, mas Mayra não sabe dizer e vai embora. E nesse meio tempo, Júlio chega na sala de Fedra, e ela quer saber por que ele entrou sem avisar, e ele se desculpa, mas diz que precisa dizer a ela que vai desmascarar Mirta, e que colocou um gravador de voz no quarto dela, e Fedra quer saber o que ele precisou fazer para chegar a esse ponto, e Júlio diz que pagou o preço que precisava, e conta que ela se vendia quando era jovem, e que foi assim que ele e Sandro a conheceram. Ele conta que não tinha tanto dinheiro, e então Mirta resolveu se casar com Sandro, e Fedra fica horrorizada. Júlio pede para ela ter paciência porque precisa fazer isso, mas garante que a ama e não quer perdê-la. Mas Fedra fala que ele poderia ter escolhido entre o amor e a vingança, mas ele já fez sua escolha, e então manda ele sair de sua sala. Júlio continua insistindo quando Elida chega gritando dizendo que tem uma emergência com o Dr. Ugarte. E Fedra sai correndo deixando Júlio sozinho. No corredor, Leonardo encontra Fedra e fala que Ugarte tentou tirar sua própria vida e que está muito mal. E Fedra, desesperada, diz que vai até lá para vê-lo. Alma chega e pergunta o que houve. E Leonardo conta que está com uma emergência com Ugarte. E ela diz que vai voltar a trabalhar porque não se sente bem em casa e Leonardo diz que tudo bem. E Alma começa a querer dizer que a depressão que ela sente sua filha também está sentindo. E Léo se defende dizendo que está fazendo de tudo para ela ficar bem. Mas a chata fala que quer o amor dele, e Léo diz que ela tinha até abandonar ele, e então os dois discutem alto no meio do hospital, e Alma fala para ele diminuir o tom, e fala que ele não consegue tirar Ângela da cabeça, e Léo diz que até tenta mas ela não deixa de mencionar o nome dela, e então diz que vai trabalhar e deixa a Alma sozinha. Em outro corredor, Nancy vai ao encontro de Abel, e então abraça ele dizendo que vai ficar tudo bem, e pergunta se por acaso ele viu Luz, mas Abel fala que não, e Nancy fala que está muito preocupada porque Félix está ameaçando ela.
e acha que ela pode fazer alguma coisa. E então ele diz que vai ficar de olho nisso, mas diz que agora precisa ficar com seu primo e garantir que tudo vai ficar bem. No quarto, Elida comenta que Angela não comeu quase nada, e ela fala que não está com fome, principalmente agora que ficou sabendo sobre o Gart. E Elida conta que um dia ouviu que ele não suportaria uma enfermidade crônica, e então Angela quer saber o que pode fazer, e Elida manda ela rezar, e diz que volta depois para ver como ela está. Logo depois, Alma chega e Angela manda ela ir embora, mas a loira fala que ela vai ouvir o que ela tem a dizer, e mente dizendo que está em uma depressão, porque Léo não para de pensar nela, e manda Angela sumir de sua vida porque está afetando sua filha que é inocente. Mas Angela garante que não acredita em nada do que ela fala porque é uma mentirosa. E então Alma manda ela voltar para seu povoado com seu bebê e Álvaro, e diz que ela só está na cidade para destruir casamentos, e que ela nunca vai ser feliz ali, e então vai embora. Na vila, Luz resolve ligar para Félix e fala que isso precisa acabar, e então diz que quer ver ele, mas Félix fala que não é idiota, e que sabe que a polícia vai estar esperando por ele, mas Luz fala que não é nada disso, e está disposta a ir aonde ele quiser, e então Félix diz que tudo bem, e fala que vai dizer um lugar para eles se encontrarem, mas deixa claro que não quer gracinha. No hospital, Nancy está com Gerardo e fala que encontrou irregularidades no setor econômico da empresa. E ele pede para ela revisar tudo com bastante sigilo e depois mandar para ele. Nancy também conta que tem uma notícia boa, e fala que tem um homem que vai depor como testemunha do caso de Adela, e garante que com essa prova eles podem liberar ela. E então Gerardo pede para ele marcar um encontro com esse homem antes da audiência. Nisso, Álvaro chega e interrompe o assunto, e fala que precisa conversar com Gerardo, e então Nancy se despede e vai embora. Valdomiro vai de carro até Luz, e ela quer saber aonde está Félix, e ele manda ela entrar no carro e fala que vai levá-la até ele, e então Luz entra e eles seguem caminho. Na mansão, Mirta fala para Samantha que tem uma notícia ruim, e que apareceu um homem dizendo que ouviu Fulgêncio dizer que Adela é inocente, e que isso poderia tirar ela da cadeia. E então Samantha quer saber qual é a ideia dela, e Mirta fala que esse homem poderia desaparecer com a ajuda de Jerônimo, e Samantha acha ótimo. Enquanto isso, Ed chega em casa com Guilherme e Oscar, e eles estão preocupados com Estrela, e Guilherme fala que a menina é muito boa em se esconder, mas Oscar garante que eles vão encontrar ela, e então Ed fala que vai preparar algo para eles comerem. E nesse meio tempo, Clara está com Sebastião, e eles estão pensando na história que estão escrevendo. E ela conta que conheceu sua mãe somente até ela contar toda a verdade, e que depois morreu, e ela diz que foi melhor assim do que nunca ter conhecido ela, e Clara concorda. Em seguida, o celular dela toca e é Dario querendo saber aonde ela está, e Clara fala que está no parque com Francisco, e ele fala para ele não demorar, e então eles desligam. Ela fala que Dario é o amor de sua vida, só que tem muito medo por causa da idade dela, e Francisco fala que ele poderia ser pai ou avô dela, mas Clara diz que isso é um exagero, e que ele é só um pouco mais velho e acaba o assunto. No hospital, Leonardo fala para Gerardo e Fedra que não há mais o que fazer para tentar salvar o Gart.
porque os órgãos dele estão colapsando devido à substância que ele tomou. E então o Gart abre os olhos e começa a falar com Gerardo dizendo que ele o superou, porque foi seu professor, mas ele conseguiu construir aquele império que é o Hospital Verga. E depois diz para Leonardo que se tivesse um filho gostaria que fosse como ele. E em seguida agradece a Fedra pela amizade e carinho que deu a ele, e o ensinou a deixar de ser tão soberbo. E então agradece a todos e depois morre, deixando os três emocionados. Por outro lado, Samantha vai até o quarto de Mirtha com ela. E então ela quer saber quando a Patricinha vai entregar a carta, e Samantha fala que não vai entregar, e diz que ela foi muito esperta ao enganar Sandro dizendo que Leonardo era filho dele, mesmo sabendo que na verdade o pai era Júlio. E então Mirtha manda ela falar baixo porque alguém pode ouvir, e fala que Júlio não pode saber disso, muito menos Leonardo, e pede a carta novamente. Mas Samantha diz que não vai entregar, porque essa é a única prova que ela tem para usar contra ela se precisar. No hospital, Álvaro fala que Ângela já vai receber alta, mas ela não está tão contente porque seu filho vai continuar no hospital. E então Álvaro garante que depois que o bebê receber alta eles vão seguir em frente. E Ângela não entende o que ele quer dizer. E Álvaro fala que quando tudo isso passar, ele vai deixar Samantha, e eles três vão refazer suas vidas em Real do Mar. E enquanto isso, Félix já está esperando, quando Luz chega e ele manda ela fechar a porta. E fala que eles terão uma noite longa de amor, e então Luz tira o macaquinho que ele mandou de presente, e em seguida mostra uma arma, e então Félix pergunta o que ela está fazendo, e Luz fala que foi acabar com ele, e Félix não está acreditando que ela seja capaz. Ele manda ela largar a pistola e tenta se aproximar. E então Luz dá um tiro na parede e fala que a próxima vai ser na cara dele. E então manda Félix se ajoelhar. E ele faz isso, mas fala que ela não é assim. Mas Luz diz que ele a deixou dessa forma, e que a machucou demais e também a seu filho. E depois quis tirar a vida do único homem que ela amou. E então fala que agora é ele que vai morrer. De volta ao hospital, Ângela fala que Álvaro está ficando louco se pensa que ela quer uma vida com ele. Mas Álvaro deixa claro que o casamento dele com Samantha não vai muito longe, e não quer ser cortado da vida de seu filho, e Ângela fala que não vai cortar ele, mas garante que eles não vão estar juntos. Álvaro fala que aonde ela estiver ele também vai estar, e que vai ser mais fácil ela se livrar da própria sombra do que dele, e então vai embora deixando Ângela horrorizada. Samantha fala para Mirtha que não vai devolver a carta porque é a única prova que tem contra ela, e Mirtha continua insistindo, e depois fala que também sabe coisas sobre a Patricinha, e Samantha diz que sabe, mas que ela não tem provas. Em seguida Elsa chega e fala que Oscar está esperando por ela e então Samantha fala que já vai, e depois diz para Mirtha que essa é a última palavra dela. Enquanto isso, Félix está implorando para a Luz não atirar nele, e ela garante que ele vai pagar por tudo que fez a ela. E ele fala que pode dar a guarda de Guilherme, mas Luz diz que não acredita mais em nada do que ele diz, e Félix fala que se sair dessa ela vai se arrepender, e que tudo isso é culpa de Pablo, mas Luz garante que não, e fala que só estava com ele por medo, e que ele nunca foi um homem de verdade, nem na vida e nem na cama. No hospital, Gerardo cobre o Gart, e Fedra pede para Hélida anunciar a morte dele, e então Gerardo diz que ele foi um grande médico,
e Leonardo fala que apesar de seu jeito, ele era o melhor em sua área, e Fedra fala que vai sentir muita falta dele, e Gerardo diz que sabe disso, porque ela era a única que colocava ele em seu devido lugar. Luz continua ameaçando Félix. E então ele ataca ela e os dois caem em cima da cama, e então Luz atira, mas ele consegue tirar a arma dela. Então a polícia chega e ele pega ela como refém, e diz que se eles atirarem ela morre. No hospital, Abel e Guilherme vão ver Pablo, e o menino se aproxima dele e chorando pede para Pablo despertar, e fala que ele e Abel foram umas das poucas pessoas que ajudaram ele e sua mãe, e diz que principalmente ele porque sempre o tratou como seu verdadeiro pai deveria o tratar. Por outro lado, Gerardo fala para Álvaro que o Gart será cremado, e todos os gastos ficarão por conta de Leonardo Santillana, e então Álvaro concorda, e depois diz que precisa pedir um favor a Gerardo, e pergunta se ele pode ajudar Ângela com o projeto em Real do Mar, e Gerardo não entende, e ele pede para o sogro mover suas influências para ajudar Ângela a fazer uma clínica lá. E então Gerardo pergunta o que Samantha acharia disso, e Álvaro fala que ela agradeceria se Ângela fosse embora e saísse de perto dele, e então Gerardo fala que vai ver o que pode fazer, mas garante que só vai fazer isso por Ângela, e manda Álvaro ir embora de sua sala, e então ele sai. Por outro lado, o inspetor manda os policiais abaixarem as armas, e então Félix vai saindo com Luz, então ela morde ele e consegue fugir dos braços dele. E então Félix atira em um dos policiais e depois foge, e o inspetor manda irem atrás dele, e Luz desesperada chora muito, enquanto é consolada pelo inspetor. De volta ao hospital, Guilherme chora e pede para Pablo despertar para eles serem felizes, e então Pablo fala o nome dele, e Abel fica desesperado e chama pelo médico que vem correndo para examinar ele, e pergunta se Pablo está ouvindo, e ele diz que sim, e quer saber aonde está a Luz. E então o doutor orienta ele a não falar muito porque passou por vários procedimentos e não pode fazer muito esforço. Em outro quarto, Ângela arruma suas coisas para ir embora, quando Leonardo chega e pergunta se ela já vai, e ela fala que já recebeu alta, e em seguida pergunta por Ugarte. E Léo conta que eles não conseguiram fazer nada por ele, e então Ângela diz que entende, e conta que quando ele foi visitar ela, disse coisas muito bonitas, e que pediu perdão para ela, e então Léo fala que ele foi um médico brilhante, independente de sua personalidade. Ele muda de assunto e fala que Gerardo deu ordens para ela ficar naquele quarto até quando seu bebê tiver alta, mas Ângela diz que não pode fazer isso. Porém, Leonardo garante que são ordens do chefe. Ângela fica triste e fala que queria dar de comer ao seu bebê, e então Leonardo fala para ela não ficar assim, e garante que tudo vai ficar bem. E então os dois se abraçam. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.